Descobrir quanto o Corinthians vai economizar com a rescisão de contrato antecipado de José Martínez. Nas últimas horas, Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, e representantes do volante venezuelano se acertaram e esse vínculo vai ser interrompido de forma amigável. Vale a lembrança de que o Martínez tinha vínculo até dezembro de 2027 e recebia 75 mil dólares por mês. Estamos falando de 390 mil reais mensais. Pois bem, o Martínez vai receber até dezembro desse ano 30% dos seus salários. Mês de janeiro não será pago como multa pelo fato dele não ter aparecido. Isso significa que ele terá direito a 117 mil mensais ou 1.440.000 reais até o fim da temporada. No ano de 2027, nenhum centavo será pago ao atleta. Economia nesse ano de 3.760.000, na próxima temporada de 5.200.000 reais. Você soma tudo e dá para garantir que o Corinthians economiza com a saída antecipada do volante cerca de 8.900.000 reais. Importante registrar que o Martínez vai precisar passar por uma cirurgia por conta da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. Havia uma discussão se essa lesão se deu durante o período de férias dele ou vestindo a camisa do Corinthians. O Timão vai arcar com os custos, embora por conta do plano de saúde que ele tem com o Corinthians, todo o custo não será pago nem pelo Corinthians nem pelo atleta, e sim pelo plano de saúde. Qual a chance de Otávio, meia atacante que já foi parceiro de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, defendeu o Porto e hoje atua pelo Al Qadisiyah, virar reforço do Corinthians? Essa notícia explodiu como uma bomba nas redes sociais, especialmente com torcedores alvinegros. Ela dá conta de que Otávio negocia uma rescisão amigável do seu contrato com o Al Qadisiyah para fechar com um clube brasileiro. Corinthians, Internacional e Grêmio seriam os maiores interessados. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Railson, que é irmão do Otávio. E o Railson assegurou o seguinte, abre aspas, ele tem mais 2 anos e meio de contrato na Arábia e não tem como sair de lá. Hoje é impossível, fecha aspas. O Railson descarta qualquer possibilidade de acordo com o Corinthians ou com outro clube brasileiro. O Otávio está praticamente recuperado de uma lesão que o afastou dos últimos meses. E é impossível se desvincular do Al Qadisiyah por conta das condições financeiras. É que na Arábia Saudita o Otávio ganha 14 milhões de dólares por temporada. Se a gente trouxer para a nossa moeda e dividir por mês, dá para dizer que o Otávio fatura na casa dos 6 milhões de reais mensais. Diante disso, ele vai continuar no Al Qadisiyah, vai completar esses 2 anos e meio de contrato e aí sim vai cogitar voltar ao futebol brasileiro, por agora algo impossível. Só para completar em relação ao Timão, registrar que o clube demitiu o gerente administrativo Rafael Salomão. Ele foi citado no relatório de auditoria interna que apontou irregularidades na gestão de materiais esportivos do clube. Só para fechar de vez, registrar que José Martínez segue com seu futuro indefinido. A lesão de ligamento colateral não, o rompimento do ligamento cruzado anterior pode afastá-lo dos campos por até 1 ano. E o Corinthians estuda se pode ou não rescindir seu contrato, mandando o venezuelano embora. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Já Léo Duarte, ex-zagueiro do Flamengo, pode voltar ao futebol brasileiro. Atleta de 29 anos de idade, que pertence ao Istambul Başakşehir, é titular na Turquia. Seu contrato se encerra em junho. Ou seja, o Léo Duarte já pode assinar um pré-contrato. O Fluminense, o Corinthians e o Internacional são os maiores interessados. Importante registrar que se ele assinar o pré-contrato por agora, chega sem qualquer custos a partir de 1º de julho. Quero registrar também que o Léo Duarte é a opção bem mais barata e fácil na comparação com o Nino, zagueiro que pertence ao Zenit, e Adrielson, que tem possibilidade de se mudar para o futebol russo. Atleta que no Flamengo fez boas apresentações, chegou a jogar no Milan, comprado por 10.600.000 euros. No Milan oscilou, acabou se mudando para o Istambul Başakşehir por 2 milhões de euros. Jogador interessante e de custo bastante baixo. Hora de falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Rodrigo Garro. E o valor do meio atacante, que já foi o craque do Timão, não para de cair. Hoje, o valor estimado para o Garro gira na casa dos 12 milhões de euros. Importante registrar que 1 ano atrás ele estava avaliado pelo Transfer Marketing em 15 milhões de euros. Esse site é utilizado por clubes da Europa na hora de avaliar quanto pagar por jogadores que estão na mira. O problema do Garro diz respeito ao campo e também à parte física.
O Garro tem um problema sério, crônico, em um dos seus joelhos. Existe inclusive a preocupação do Corinthians de que em caso de venda o Garro seja reprovado nos exames médicos. E toda essa dificuldade física tem feito com que o Garro tenha um aproveitamento cada vez pior. Por exemplo, em 2024, ele havia atuado 62 vezes pelo Corinthians, com 13 gols e 14 assistências. Em 2025 foram só 38 jogos, com 2 gols e 7 assistências. Na atual temporada, o Garro só esteve em campo em 6 vezes. Não marcou gols e deu uma única assistência. Ele virou reserva no time de Dorival Júnior. Por exemplo, no jogo contra o Flamengo, Supercopa do Brasil, e no clássico contra o Palmeiras, o Garro não foi titular. Diante desse cenário, e tendo sido cobrado recentemente por líderes do elenco do Corinthians que querem um pouco mais de empenho do argentino no dia a dia de treinos, dá para dizer que as expectativas em relação ao atleta são as piores que você possa imaginar, especialmente para alguém com o talento dele. Quero completar o noticiário corintiano contando que Marcelo Paz e representantes do José Martínez tentam chegar a um acordo para a rescisão do contrato do venezuelano de forma amigável. Alan já foi anunciado como reforço corintiano, ele chega por empréstimo junto ao Flamengo, opção de compra no fim da temporada de apenas 2 milhões de euros. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Corinthians anunciou nas últimas horas mais um reforço. Esse é um velho conhecido da torcida, Fabrício Angeleri, lateral esquerdo argentino, voltou ao Parque São Jorge. Ele havia deixado o clube em 31 de dezembro, no fim do seu vínculo. A reclamação na época de que ele queria um aumento salarial. O Corinthians não lhe concedeu esse aumento e o Angeleri foi buscar alternativas no mercado. Não encontrou e acabou se acertando com o Corinthians. O nome dele, inclusive, já foi registrado no Boletim Informativo Diário. E o jogador passa a ser opção já no domingo, partida decisiva do Campeonato Paulista, a última da fase de grupos, em que o Corinthians, para não depender de outros resultados, vai precisar da vitória contra o São Bernardo no ABC Paulista. Angeleri, que na primeira temporada com a camisa corintiana disputou mais de 40 jogos, como lateral esquerdo e também como terceiro zagueiro. Dos reforços que o Corinthians apresentou para 2026, qual aquele que você mais gostou? E se você ficaria com o Fabrício Angeleri, use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só para completar, contar que Ricardo Drubsky foi anunciado como novo coordenador das categorias de base alvinegra. Base alvinegra que teve confusão nos últimos dias com a saída do Nenê do posto, que atuava como uma espécie de diretor estatutário. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians com uma boa e uma ótima notícia. A boa notícia é de que Labiat, o reforço polêmico indicado por Memphis Depay, vai custar, entre aspas, barato. O Corinthians acertou um contrato até dezembro que garante ao meia marroquino R$400 mil por mês. Esse valor equivale a menos do que 100 mil euros. Não dá para dizer que são cifras bem naturais dentro do mundo do futebol. Importante contar também que não há pagamento de luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Nem existe qualquer bônus estabelecido por metas. Se for campeão, se alcançar o número de jogos, ele tem direito a 400 mil por mês até dezembro. Se o Corinthians gostar, pode renovar seu contrato nas mesmas ou em outras condições. Caso contrário, Labiad pode ir embora. Vale a lembrança de que o meio atacante marroquino havia causado polêmica depois da derrota para o Palmeiras no último fim de semana. Dorival Júnior foi perguntado a respeito da contratação e disse que não teve nada a ver com a história. Ficou muito claro que foi o Memphis quem o indicou, o bancou e conseguiu seu reforço. Para completar, registrar que Alan, jogador do Flamengo, já desembarcou em São Paulo, super contente com o acerto com o Corinthians. Abre aspas para o jogador: é meu sonho jogar no Corinthians. Eu não estava nem dormindo. Quero fazer história aqui e conquistar títulos. Estava louco para chegar ao Corinthians, treinar e jogar. Acabou dando tudo certo. Agora é construir minha história no clube e conquistar títulos. Só para refrescar sua memória, empréstimo até o fim da temporada, sem custos. Corinthians assume 100% dos salários do atleta, que giram na casa de R$1 milhão mensais. Só para completar, registrar que José Martínez, que se apresentou no último sábado com 1 mês e 5 dias de atraso, tem uma lesão e é grave. Os exames apontaram que ele teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Isso significa que o Martínez pode ficar até 8 meses parado. O Corinthians agora discute o que fazer com um atleta venezuelano que não para de causar. Você, na condição de dirigente alvinegro, faria o que com o atleta? Já usa espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal.
Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.